Enquanto a esposa estava na UTI, a amante dizia ser a nova mãe dos gêmeos, mas o resultado do DNA deixou todos em choque. A garoa fina e persistente que caía sobre São Paulo naquela tarde de maio parecia um véu cinzento sobre a cidade, um reflexo perfeito da melancolia que se instalara no coração de Isabela Moura. Da imensa janela de sua cobertura na Vila Nova Conceição, os arranha-céus da Faria Lima se erguiam como monumentos de vidro e aço, indiferentes à sua solidão. Aquele apartamento, que deveria ser o ápice de um conto de fadas, havia se transformado em sua prisão dourada. Casada há 5 anos com Ricardo Andrade, o magnata por trás do império da Andrade Construções, Isabela conhecera um amor que parecia saído de um filme. Ela se apaixonara não pelo empresário implacável que estampava as capas das revistas de negócios, mas pelo homem que nas madrugadas silenciosas deitava a cabeça em seu colo e compartilhava sonhos que pareciam se dissolver com a primeira luz da manhã. Ele a encantara com a promessa de um mundo onde a ambição e o afeto poderiam coexistir, um mundo que agora parecia uma miragem distante. O sol, no entanto, há muito não brilhava sobre o casamento deles. Uma sombra longa e fria havia se projetado sobre seu lar, e essa sombra tinha nome e sobrenome: Viviane Lacerda. Viviane era a antítese de Isabela. Enquanto Isabela possuía uma elegância discreta e uma força serena, Viviane era uma tempestade de carisma calculado e ambição cortante. Como diretora de novos negócios na Andrade Construções, ela não apenas se tornara o braço direito de Ricardo, mas também se infiltrara em cada fresta de sua vida. Isabela assistia impotente, enquanto o perfume caro e exótico de Viviane começava a impregnar os ternos de Ricardo, enquanto o nome dela se tornava uma constante em suas conversas, e as reuniões noturnas se estendiam por horas a fio, justificadas por desculpas cada vez mais transparentes e menos criativas. Ricardo, quando confrontado, recorria à mesma ladainha. Era o estresse do trabalho, era a pressão do mercado. Isabela, segundo ele, estava paranoica, sensível demais, especialmente depois que a notícia da gravidez chegou. E que notícia! Após anos de tratamentos frustrados e da dolorosa aceitação de que talvez nunca fossem pais, o exame confirmou não uma, mas 2 vidas a caminho. Gêmeos. Por um instante fugaz, Isabela acreditou que aquele seria o milagre que resgataria seu casamento. 2 pequenas âncoras para impedir que o navio deles afundasse de vez. Ricardo demonstrou uma satisfação contida, quase empresarial. Ele queria herdeiros para seu império, e agora os teria. Era como fechar um grande negócio, mais um item de sucesso em sua lista de conquistas. A alegria, a imensa e avassaladora alegria, era um sentimento que Isabela vivia sozinha. Um amor solitário e feroz pelas 2 almas que cresciam dentro dela. A gestação, contudo, se revelou um campo de batalha. Diagnosticada como de altíssimo risco, a pré-eclâmpsia se instalou de forma agressiva. Sua pressão arterial oscilava perigosamente e as dores de cabeça lancinantes e uma fadiga esmagadora se tornaram sua rotina. Confinada à cobertura por ordens médicas, ela se viu prisioneira do próprio corpo e da preocupação clínica de Ricardo. Ele, sempre pragmático, contratou os melhores enfermeiros e transformou uma das suítes em uma enfermaria particular, equipada com a mais alta tecnologia. Era um cuidado inegável, mas o tipo de cuidado que se dedica a um ativo valioso e frágil, não o carinho terno de um marido apaixonado. A presença de Viviane, longe de diminuir, tornou-se ainda mais invasiva. Ela passou a visitar Isabela sob o pretexto de trazer documentos para Ricardo assinar ou atualizá-lo sobre projetos urgentes. Seus saltos agulha ecoavam no piso de mármore como uma contagem regressiva sinistra. Ela olhava para o corpo inchado de Isabela,
para seu rosto pálido, com uma expressão de falsa compaixão que mal disfarçava o desprezo. Coitadinha de você, Isa, dissera Viviane na semana anterior, seus olhos verdes e frios percorrendo-a de cima a baixo. Essa gravidez está te custando caro, mas não se preocupe, eu e o Ricardo estamos segurando as pontas na empresa. Você só precisa focar em descansar e trazer esses bebês ao mundo. A mensagem implícita era clara, pairando no ar como um veneno invisível. Concentre-se em ser a incubadora. Seu papel está quase no fim. Isabela tentou mais de uma vez mostrar a Ricardo as mensagens que via de relance no celular dele, as ligações de Viviane em horários absurdos, a intimidade que transbordava do profissional. Ele a silenciava com um suspiro cansado, uma paciência exasperada que feria mais do que qualquer grito. Isabela, pelo amor de Deus, você não está bem. A Viviane é essencial neste momento crítico da empresa. Esse estresse todo faz mal para os bebês. Ele usava os filhos dela, como um escudo para sua traição. A certeza a atingiu como um soco no estômago, deixando-a sem ar. Ela estava irremediavelmente sozinha. Naquela noite, a sensação de abandono era mais palpável do que nunca. Uma dor aguda, como uma faca sendo torcida em seu ventre, roubou-lhe o fôlego. Era diferente de tudo que já sentira. Agarrou-se à bancada da cozinha, os nós dos dedos brancos, a respiração presa na garganta. 7 meses. Era cedo demais. O pânico fez seu coração disparar, uma batida descompassada de puro terror. Olhou seu reflexo no vidro escuro da janela que dava para a varanda gourmet, vendo uma mulher assustada, um fantasma pálido em sua própria casa. Outra contração a atingiu, mais forte, mais longa. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Sua mão buscou, trêmula, o pequeno botão de emergência que o enfermeiro insistira que ela mantivesse consigo. Os dedos desobedientes tatearam o bolso do roupão, enquanto as luzes da cidade lá fora começavam a dançar e a se fundir diante de seus olhos. Finalmente, apertou o botão. Enquanto um alarme discreto soava em algum lugar do apartamento, ela ouviu o som inconfundível da porta do elevador privativo se abrindo. Não era o enfermeiro, era Ricardo. E com ele, a risada cristalina e presunçosa de Viviane. Eles não a esperavam ali, na penumbra da sala de estar. "Sério, Rick, você se preocupa demais", dizia Viviane, a voz carregada de uma diversão debochada. "Ela provavelmente está dormindo há horas. É tudo o que ela faz o dia todo, não é?" Ricardo murmurou algo em resposta, uma desculpa qualquer, mas suas palavras se perderam quando a visão de Isabela se turvou completamente. A dor era um incêndio que a consumia de dentro para fora. Ela escorregou pela parede, a mão espalmada sobre a barriga, uma prece silenciosa se formando em sua mente. "Ainda não. Por favor, ainda não. Me deixem ser forte por eles. Me deixem salvá-los." A última coisa que viu antes de o mundo mergulhar na escuridão foi o rosto de Ricardo, sua expressão de enfado se transformando lentamente em choque. E por trás dele, o rosto de Viviane, seu sorriso de vitória vacilando por um único e imperceptível segundo, antes de ser substituído por uma máscara de preocupação perfeitamente calculada. A tempestade lá fora continuava a castigar a cidade, mas dentro de Isabela, uma muito mais violenta e aterrorizante acabara de começar. O branco ofuscante da sala de cirurgia do Hospital Albert Einstein era quase agressivo, um ambiente estéril e frio que contrastava violentamente com o caos que se desenrolava. Máquinas apitavam em um coro frenético e irregular, a trilha sonora de uma crise iminente. Isabela flutuava em um limbo doloroso, entre a consciência e o esquecimento, onde cada momento de lucidez era uma nova onda de agonia e um medo que a paralisava. Rostos se moviam sobre ela desfocados como figuras em um sonho febril.
Enfermeiras com expressões tensas, o doutor Arruda, seu obstetra, com a testa franzida em profunda concentração e mais afastado, perto da porta, Ricardo. Ele era a imagem do desamparo, um rei destronado, cuja fortuna e poder eram inúteis diante da rebelião biológica que acontecia no corpo de sua esposa. E ao lado dele, como uma sombra esguia e venenosa, estava Viviane. Ela não arredara o pé. Desempenhava o papel da parceira solidária com uma perfeição teatral, a mão possessivamente pousada no braço de Ricardo, sua voz um murmúrio constante e suave que, mesmo à distância, irritava os nervos expostos de Isabela. Pré-eclâmpsia grave evoluindo para a síndrome HELP. A voz do Dr. Arruda era ríspida, cortando a névoa de dor que envolvia Isabela. Ele falava com Ricardo, mas seus olhos experientes não deixavam de monitorar cada alteração em sua paciente. As enzimas hepáticas dela estão perigosamente altas, a contagem de plaquetas está em queda livre. Estamos perdendo a Isabela, Ricardo. Os bebês estão em sofrimento fetal agudo. Precisamos fazer uma cesárea de emergência agora. É a única chance que eles têm. É a única chance que ela tem. Isabela, em suas longas horas de pesquisa solitária, lera sobre aquela síndrome. Hemólise, enzimas hepáticas elevadas, baixa contagem de plaquetas, uma complicação letal. Ela sabia o que significava. Seu corpo estava se desligando, atacando a si mesmo em uma tentativa desesperada de sobreviver à gravidez. Ricardo, pálido como um fantasma, apenas conseguiu assentir. Parecia um menino perdido, confrontado com um problema que seu dinheiro não podia resolver e que suas ordens não podiam intimidar. Faça, disse ele, a voz embargada, quase um sussurro. Faça o que for preciso. Enquanto a equipe médica a preparava para a cirurgia, num turbilhão de movimentos rápidos e precisos, o olhar de Isabela encontrou o de Viviane. Por uma fração de segundo, a máscara de preocupação da amante escorregou, e Isabela viu o que estava por baixo. Um brilho de triunfo puro, gélido e inconfundível. Naqueles olhos verdes, a verdade era nua e cruel. Viviane acreditava que aquele era o fim da linha para Isabela. A esposa inconveniente seria cirurgicamente removida da equação, deixando para trás os dois herdeiros que ela, Viviane, criaria como seus. Uma enfermeira começou a empurrar a maca em direção ao centro cirúrgico. Ao passarem por Ricardo, ele estendeu a mão, hesitando sobre a de Isabela, como se não soubesse mais se tinha o direito de tocá-la. Isa, ele começou, a voz carregada de uma culpa que ela estava fraca demais para decifrar. Mas Viviane apertou seu braço com mais força, puxando-o para trás. Deixe-os trabalhar, querido, ela sussurrou, a voz um veneno doce. Não podemos atrapalhar. Temos que ser fortes pelas crianças. Pelas crianças. A forma como ela disse aquilo, como se já fossem sua propriedade, foi um dardo que perfurou o coração de Isabela. A sala de cirurgia era um teatro de aço e tensão. Isabela sentiu a picada da anestesia, o torpor gelado subindo por suas pernas, mas que não conseguia alcançar o terror que congelava suas veias. Ela lutava para se manter acordada, para se agarrar a um fio de consciência. Precisava vê-los. Precisava saber que estavam seguros. Iniciando o procedimento, anunciou o Dr. Arruda. Isabela fixou o olhar no reflexo distorcido de uma luminária de metal acima dela, uma visão turva do drama de vida e morte que se desenrolava. Sentiu um puxão, uma pressão profunda e estranha, e então um choro, um lamento fino e agudo que rasgou o silêncio clínico da sala. É um menino, anunciou uma enfermeira. Nasceu às 23h18, peso 1,4 kg. Um menino. Seu filho. Lágrimas quentes escorreram pelo canto de seus olhos, um contraste com sua pele fria. Uma onda de amor tão avassaladora que quase a fez esquecer a dor. Um minuto depois, outro choro. Um pouco mais fraco,
mas igualmente determinado, juntou-se ao primeiro. "Uma menina", disse o doutor Arruda, a voz tensa. 23 de 19, 1,350 kg. São pequenos, mas são guerreiros. Levem os dois para a UTI neonatal, agora. Seus filhos estavam aqui, eram reais. Mas enquanto o alívio a inundava, seu corpo a traiu por completo. O bip constante do monitor cardíaco ao seu lado se transformou em um alarme estridente e contínuo. "Ela está tendo uma parada", alguém gritou. "Hemorragia massiva. Preciso de mais 4 unidades de O negativo para ontem", ordenou o Dr. Arruda, enquanto o mundo de Isabela se dissolvia em um cinza profundo. Seu último pensamento consciente não foi sobre Ricardo, nem sobre seu próprio medo. Foi sobre seus bebês, 2 pequenos lutadores, nascidos em um mundo onde uma víbora esperava para reivindicá-los. Do lado de fora, no corredor asséptico, Ricardo andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Viviane, por outro lado, estava sentada em uma das poltronas da sala de espera, perfeitamente composta, respondendo a mensagens em seu celular. Uma enfermeira saiu do centro cirúrgico, o rosto cansado. "Senhor Andrade, seus filhos estão na UTI neonatal. Estão estáveis por enquanto. São prematuros, mas são fortes." Os ombros de Ricardo cederam em alívio. "E minha esposa? E a Isabela?" A expressão da enfermeira se fechou. "O doutor Arruda ainda está com ela. Ela perdeu muito sangue. Estão fazendo tudo o que podem. A situação é crítica." Assim que a enfermeira se afastou, Viviane se levantou e deslizou para o lado de Ricardo, envolvendo-o com os braços. "Ah, meu amor, você ouviu? As crianças são fortes. Você tem um filho e uma filha. Você conseguiu." Ela enquadrou a situação como uma vitória dele, uma conquista pessoal. Ricardo, entorpecido pelo choque e por um horror crescente por sua própria negligência, deixou-se consolar. "Ela pode morrer, Vivi", ele gaguejou. Viviane o acalmou, os lábios perigosamente perto de seu ouvido. "A Isabela é uma lutadora, mas aconteça o que acontecer, você não vai ficar sozinho. Nós não vamos ficar sozinhos. Vamos criar essas crianças juntos. Eles terão uma mãe, eu te prometo." Suas palavras eram um bálsamo envenenado, perfeitamente reconfortantes, perfeitamente calculadas. E enquanto o abraçava, ela olhou por cima do ombro dele, na direção da sala de cirurgia, e um sorriso minúsculo, quase imperceptível, curvou seus lábios. Ela estava jogando um jogo longo, um jogo de paciência e crueldade, e sentia que estava a poucos instantes do checkmate. No teatro de horrores que ela mesma construíra, o ato final estava prestes a começar. Nos dias que se seguiram, Isabela permaneceu um espectro na unidade de terapia intensiva, um corpo suspenso entre a vida e a morte, ancorado ao mundo dos vivos por uma teia complexa de tubos e fios. Ela estava em coma induzido, uma medida desesperada para dar ao seu corpo castigado uma chance de se recuperar da hemorragia e da falência de múltiplos órgãos. Enquanto ela travava essa guerra silenciosa e invisível, a poucos andares dali, no santuário de luz baixa da UTI neonatal, seus filhos, que ela mal tivera a chance de ver, travavam suas próprias batalhas. Dentro de suas incubadoras, os pequenos milagres de resiliência que ainda não tinham nomes lutavam por cada respiração, e no vácuo assustador deixado pela ausência de Isabela, Viviane floresceu. Ela se instalou no hospital e na vida de Ricardo, com a eficiência implacável de uma era venenosa, ocupando cada espaço, sufocando cada memória. Era ela quem ficava ao lado de Ricardo, a mão sempre em seu braço, uma presença constante e possessiva que o isolava em sua própria bolha de dor e culpa.
Era ela quem conversava com os médicos, absorvendo o jargão técnico com uma inteligência afiada, para depois traduzir as informações para Ricardo de uma forma que sempre, sutilmente, ressaltava a fragilidade terminal de Isabela e sua própria força indispensável. Era ela quem interceptava as ligações da família de Isabela, oferecendo atualizações vagas e tranquilizadoras que, na prática, os mantinham à distância. Os médicos pedem repouso absoluto e nenhuma visita, dizia ao telefone, a voz transbordando uma falsa compaixão que chegava a ser obscena. É melhor deixar a equipe fazer seu trabalho. O Ricardo está arrasado, claro, mas eu estou aqui, garantindo que tudo corra bem. Sua obra-prima de atuação, no entanto, acontecia na sala de observação da UTI neonatal. Ricardo, consumido por um coquetel paralisante de culpa, medo e um estranho orgulho nascente, passava horas ali, com as palmas das mãos pressionadas contra o vidro grosso, observando seus filhos impossivelmente pequenos. Viviane ficava ao seu lado, a cabeça apoiada em seu ombro, imitando sua postura de adoração. Eles são perfeitos, Rick, ela sussurrava. A menina tem o formato dos seus olhos, eu juro, e o menino tem o seu queixo, tão determinado. Ela tecia uma narrativa, costurando-se no tecido da existência daquelas crianças. Começou a se referir a eles como nossos bebês, em conversas com terceiros. Criou um grupo de mensagens com seu círculo social, enviando fotos borradas que tirava das incubadoras com legendas como "Conhecendo os novos amores da minha vida" e "Meu mundo virou de cabeça para baixo". Ela se ocupou das questões práticas com uma energia frenética, um turbilhão de decisões que fazia a inércia de Ricardo, paralisado pelo luto antecipado, parecer ainda mais patética. Contratou um renomado arquiteto, famoso por decorar apartamentos de celebridades, para refazer completamente o quarto dos bebês na cobertura. Aquele tema de safari que a Isabela escolheu era tão sem graça, querido, disse ela a Ricardo uma noite, no refeitório do hospital, descartando meses de planejamento amoroso de Isabela com um simples gesto. Precisamos de algo que inspire grandeza, que fale de um futuro brilhante. Estou pensando em algo mais cósmico para as nossas duas estrelinhas. Ela estava literalmente apagando Isabela. Cada decisão, cada palavra era uma pincelada cuidadosa, pintando sobre a mulher que lutava pela vida apenas alguns andares acima. A verdadeira natureza da serpente, no entanto, foi revelada com a chegada de Dona Teresa. A mãe de Isabela, uma mulher de fibra, com a espinha dorsal forjada pelas dificuldades da vida e olhos que viam através de qualquer fachada, não era do tipo que se contentava com desculpas vagas por telefone. Assim que soube da gravidade da situação, pegou o primeiro ônibus do interior de Minas para São Paulo, uma tempestade silenciosa de fúria e medo. Ela marchou pelos corredores luxuosos do hospital e encontrou Viviane no corredor da UTI, instruindo uma enfermeira sobre as preferências de Ricardo para o café, como se fosse a senhora da casa. "Quem é você?" A voz de Dona Teresa não foi alta, mas carregada de uma autoridade que fez Viviane se virar bruscamente. A máscara de preocupação ensaiada da amante vacilou. "Eu sou Viviane Lacerda, uma amiga muito próxima da família." Dona Teresa deu um passo à frente, o olhar fixo e penetrante. "Eu sei muito bem quem você é. Você é a outra. O que faz aqui, no lugar que deveria ser meu, ao lado da minha filha?" A arrogância de Viviane retornou, gelada. "Estou dando suporte ao Ricardo, neste momento terrível. O que é mais do que posso dizer da família que só apareceu agora?" A isca foi lançada, mas Dona Teresa não mordeu. "Nós fomos instruídos a ficar longe. Por você, eu imagino", retrucou ela, empurrando-a levemente para passar. "Vim ver a minha filha." O confronto que se seguiu foi uma guerra fria e brutal. Nos 2 dias seguintes, o hospital se tornou um campo de batalha.
Dona Teresa não saía do lado do leito de Isabela, segurando a mão inerte da filha, sussurrando histórias da infância, cantando cantigas de ninar e prometendo em voz baixa proteger seus netos. Viviane, por sua vez, controlava o fluxo de informações para Ricardo, pintando Dona Teresa como uma mulher simples e descontrolada, cuja presença agitava o ambiente e perturbava o delicado equilíbrio. A tensão atingiu o ápice do lado de fora da UTI neonatal. Dona Teresa acabara de passar 1 hora com o rosto colado no vidro, o coração transbordando de um amor tão intenso que doía. Ao sair, viu Viviane conversando com uma das enfermeiras mais jovens, entregando-lhe um envelope branco, grosso. Isso é só um pequeno agradecimento pela sua dedicação, dizia Viviane, a voz melosa. O Ricardo e eu somos muito gratos pela atenção especial que vocês estão dando aos nossos pequenos. Sabemos que podemos contar com você para nos manter atualizados de tudo, em primeira mão. Parecia uma gorjeta generosa, mas Dona Teresa viu a verdade. Era um suborno. Viviane estava comprando lealdade, garantindo que ela, e não a família, fosse o contato principal, a figura de autoridade, a mãe. Dona Teresa esperou Viviane se afastar com seu andar vitorioso antes de se aproximar da enfermeira. "Com licença, minha filha", disse ela, a voz suave, mas firme. "Eu sou Teresa, a mãe da Isabela." A enfermeira, chamada Kátia, pareceu sobressaltada, enfiando o envelope no bolso do uniforme. "Ah, sim, senhora. Prazer." Dona Teresa olhou fundo nos olhos da moça. "A mãe daquelas 2 crianças é a minha filha, que está deitada numa cama de UTI, lutando pela vida. Não aquela mulher, não importa o que ela te diga, não importa o que ela te pague. A mãe é a Isabela. Nunca se esqueça disso." A enfermeira gaguejou. "Mas a dona Viviane tem estado tão presente e o senhor Andrade delegou." A dona Teresa a interrompeu, a voz ainda baixa, mas agora cortante. "Ele está cego pela dor e está sendo manipulado. Eu só te peço uma coisa. Lembre-se de quem está naquela cama. Ela está lutando por eles. Não deixe aquela mulher apagá-la da história." Dona Teresa se afastou, deixando a enfermeira com uma expressão confusa e culpada. Ela havia plantado uma semente de dúvida, um pequeno ato de rebelião no reino que Viviane construía. Mas ao retornar para o quarto silencioso de Isabela, uma sensação terrível de impotência a invadiu. Viviane não estava apenas planejando um futuro sem sua filha. Ela o estava construindo ativamente, tijolo por tijolo, sobre o corpo inerte de Isabela. E Dona Teresa temia, com uma certeza que gelava sua alma, que uma semente de dúvida não seria arma suficiente para parar aquela mulher. Ela precisaria de um milagre, ou de uma ordem vinda da própria Isabela. No 5º dia, contra todas as probabilidades e para o espanto da equipe médica, o improvável aconteceu. Isabela começou a despertar. Não foi um retorno súbito, mas um emergir lento e agonizante das profundezas do coma. A primeira sensação foi o fogo na garganta, um resquício do tubo de ventilação que fora removido horas antes, um sinal de que ela começava a respirar por conta própria. A segunda foi uma fraqueza esmagadora, como se seus ossos tivessem se transformado em pó. Mas então seus olhos se abriram, e eles estavam lúcidos. Dona Teresa, que cochilava em uma poltrona desconfortável ao lado da cama, despertou com o menor movimento dos dedos da filha. "Isa, filha!" A voz de Dona Teresa era um sussurro rouco de descrença e esperança. Ela se levantou num salto, os olhos arregalados. "Meu Deus, você acordou! Você voltou para mim!" Lágrimas de alívio puro escorreram pelo rosto de Dona Teresa enquanto ela apertava a mão da filha com uma delicadeza reverente. Um médico foi chamado e uma onda de otimismo cauteloso preencheu o quarto. Sinais vitais foram checados, perguntas foram feitas.
As respostas de Isabela eram fracas, sua voz um fio quase inaudível, mas ela estava ali, presente, consciente. Os médicos chamaram de uma reviravolta notável, uma prova da força que ainda residia naquele corpo tão castigado. Por algumas horas preciosas, a esperança, uma coisa frágil e luminosa, pairou no ar estéril da UTI. Ricardo foi chamado e entrou correndo no quarto, o rosto uma máscara de alívio e angústia. Ele olhou para Isabela, olhou de verdade para ela pela primeira vez em meses, e não viu a esposa paranoica ou a mulher hormonal que o acusava. Viu a mulher que um dia amara, devastada, mas milagrosamente, impossivelmente ainda ali. Isa, ele sussurrou, a voz embargada, me perdoa. Ela apenas o encarou, o olhar pesado com uma dor e um perdão que ela estava fraca demais para verbalizar. A raiva era um luxo que seu corpo não podia mais sustentar, mas a presença dele e a sombra de Viviane que ela sentia mesmo sem vê-la acendeu uma chama de urgência em seu peito. Ela não podia morrer, não podia deixá-los. A recuperação, no entanto, era uma montanha íngreme e traiçoeira. Nos dias que se seguiram, Isabela oscilou, com momentos de clareza seguidos por febres e complicações. Em um desses momentos de lucidez, com apenas sua mãe no quarto, ela reuniu as forças que mal tinha. Com um gesto trêmulo, ela chamou Dona Teresa para mais perto. "Mãe!" ela murmurou, cada palavra um esforço monumental. "Os bebês! Você viu eles?" A voz de Dona Teresa se quebrou. "Eu vi, minha filha. São lindos. Um menino e uma menina. São perfeitos." Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Isabela. Lucas e Laura. Ela havia escolhido os nomes meses antes, em segredo. Ela respirou fundo, reunindo as últimas forças. "A senhora tem que me prometer." Qualquer coisa, meu amor, sussurrou Dona Teresa, inclinando-se até que seu rosto quase tocasse o da filha. Isabela começou, os olhos se voltando para a porta, onde ela sabia que a sombra de Viviane espreitava. "Ela vai me apagar. Ela vai tomar tudo. Ela quer meus filhos." A respiração de Isabela falhou por um instante. "Eu não confio nela, mãe. Nunca confiei. Uma vez, eu ouvi ela falando algo sobre garantir a linhagem, sobre pureza. Achei que era loucura minha, mas o jeito que ela olhava para minha barriga..." Isabela se perdeu na lembrança daquele olhar frio e calculista que ela tentara ignorar. "O que você quer que eu faça, filha? Me diga." A voz de Dona Teresa era firme, uma rocha em meio à tempestade de lágrimas que queimavam seus olhos. "Proteja eles", sussurrou Isabela, sua mão agarrando a da mãe com uma força surpreendente. Prove que são meus. Não deixe ela mentir." Seus olhos imploravam, desesperados. "Um teste, mãe. Faça um teste de DNA." Dona Teresa ficou confusa. "Mas é claro que são seus, Isa. Por que isso?" "Instinto." A voz de Isabela era um sopro. "Ela é uma víbora. Ela é capaz de qualquer coisa. Ela planejou isso. Que eu não saísse daqui. Não deixe ela vencer. Pelos meus filhos. Prove que eu sou a mãe deles." Parecia o pedido de uma mente febril, mas a intensidade no olhar de Isabela era inegável. Era uma premonição, uma estratégia desesperada de uma mãe que lutava em duas frentes, uma pela própria vida, outra pela identidade de seus filhos. "Eu tenho um advogado", continuou Isabela, a voz se esvaindo em um fio de som. "Dr. Matos. Ele sabe, no meu cofre. Ele vai ajudar a senhora." Ela apertou a mão da mãe uma última vez, um espasmo de urgência. "Não deixe ela chegar perto deles. Lute por mim, mãe. Até eu poder lutar por mim mesma." Com essa última frase, a exaustão a venceu e seus olhos se fecharam, caindo em um sono profundo, mas curativo. Dona Teresa ficou paralisada, a mão da filha ainda quente na sua, a promessa ecoando em seus ouvidos.
A guerra de Isabela pela vida continuava, mas agora uma nova batalha havia sido declarada, uma batalha pela verdade. Com o coração em pedaços pela fragilidade da filha, mas a alma em chamas pela determinação em seus olhos, Dona Teresa sabia o que precisava fazer. Ela não esperaria Isabela se recuperar. Ela começaria a lutar por ela agora. Naquela mesma tarde, ela procurou o contato do Dr. Matos. Ela não iria falhar. Ela seria a guardiã da promessa de sua filha, a general em uma guerra que Viviane nem sabia que estava prestes a começar. Enquanto Isabela travava sua lenta e árdua batalha pela vida nos confins da UTI, Dona Teresa, movida por uma promessa sagrada, colocava em ação o plano de sua filha. O escritório de advocacia Matos em Associados, na Avenida Paulista, era a antítese da modernidade fria da Andrade Construções. Era um santuário de madeira escura, couro envelhecido e o cheiro de papel e justiça. Dr. Horácio Matos, um homem na casa dos 70 anos, com olhos que pareciam ter visto todas as facetas da natureza humana, era o advogado da família de Isabela há décadas. Fora ele quem redigira o testamento pessoal dela, um documento separado do complexo acordo pré-nupcial que ela assinara com Ricardo. Dona Teresa sentou-se diante dele, o coração pesado, mas a determinação de aço. "Minha filha me mandou até o Senhor", começou ela, a voz firme. "Ela está lutando, mas está com medo. Ela me pediu para fazer uma coisa, um teste de DNA para provar que os bebês são dela." Dr. Matos juntou as pontas dos dedos, a expressão sombria. "Eu não estou surpreso, Dona Teresa. Isabela me procurou há alguns meses. Ela estava preocupada." Ele se levantou e foi até um arquivo de aço, retornando com uma pasta de couro. Ela suspeitava do caráter da senhorita Lacerda, claro, mas era mais específico. Ela mencionou uma conversa que ouviu por acaso. Viviane estava ao telefone, falando em francês, achando que Isabela não entenderia. Mas Isabela era fluente. "E o que ela ouviu?" perguntou Dona Teresa, inclinando-se para a frente. Ela ouviu as palavras segurança embrionária e o nome de uma clínica de fertilidade muito exclusiva e discreta em Genebra, explicou o advogado. Na época, Isabela não entendeu o contexto, mas aquilo a perturbou profundamente. Ela sentia que Viviane não estava apenas tentando substituí-la, mas se apropriar de cada aspecto de sua vida, de seu legado. Ela deixou instruções claras comigo. Se algo acontecesse a ela, se ela ficasse incapacitada ou pior, eu deveria tomar todas as medidas para proteger legalmente sua maternidade. O pedido do teste de DNA não é um delírio febril, Dona Teresa. É uma estratégia que ela mesma elaborou. O plano era audacioso e arriscado. Precisavam de amostras de DNA dos gêmeos, de Isabela e, crucialmente, de Viviane. Obter o DNA dos bebês foi a parte mais simples. O hospital, como procedimento padrão, realizara o teste do pezinho e Dr. Matos, com a procuração que Isabela lhe outorgara, pôde requerer legalmente acesso às amostras, citando a necessidade de investigar uma possível condição genética hereditária. Era uma brecha legal, mas sólida. O DNA de Isabela também foi obtido sem dificuldades. Como parte de seu prontuário médico e dos procedimentos na UTI, amostras de sangue e tecido já estavam preservadas. O desafio era Viviane. "Como vamos conseguir uma amostra dela?" perguntou Dona Teresa. "Ela é uma fortaleza." Dr. Matos deu um sorriso quase imperceptível. "A senhorita Lacerda é arrogante, minha cara, e a arrogância sempre deixa um rastro." A oportunidade surgiu uma semana depois. Lucas e Laura finalmente receberam alta da UTI neonatal. Como Isabela ainda estava em processo de recuperação, impossibilitada de sair do hospital, Viviane orquestrou o retorno dos bebês para casa como um evento da realeza, com direito a um fotógrafo de uma revista de celebridades. Ela se posicionou como a figura materna interina,
a salvadora da pátria. Para celebrar, organizou uma pequena festa de boas-vindas na cobertura para seu círculo mais íntimo. Dona Teresa, desempenhando o papel da avó enlutada e grata, estava lá, um cordeiro em meio aos lobos, observando das sombras. Ela viu Viviane segurando a pequena Laura com uma posse que a enojava, posando para as câmeras, a imagem da maternidade radiante. Viu-a tomar um gole de champanhe e pousar a taça em uma mesa de canto. Através de um contato discreto, Dr. Matos havia conseguido que uma agência de buffet de sua confiança fosse recomendada à assistente de Viviane. Um dos garçons, previamente instruído, tinha uma única missão: recolher aquela taça específica e mantê-la separada. A taça, com a mancha do batom caro de Viviane e seu DNA na borda, foi cuidadosamente embalada e enviada por um mensageiro particular para o mesmo laboratório que processaria as outras amostras. Ao final da festa, quando Dona Teresa se despedia, Viviane a parou na porta. "Que bom que a senhora pôde vir ver os bebês", disse ela, a voz pingando uma doçura condescendente. "Agora pode voltar para sua cidade com a consciência tranquila. Eles estão em ótimas mãos, as minhas." Dona Teresa apenas a encarou, os olhos queimando. "Aproveite, minha filha. Aproveite enquanto pode." Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Viviane, mas foi rapidamente substituído por um sorriso presunçoso. Ela tinha o homem, o dinheiro e os herdeiros. Ela era intocável. A arquiteta de mentiras permaneceu em seu reino recém-conquistado, cega para o fato de que seus alicerces estavam prestes a ser pulverizados por uma verdade que ela jamais imaginou que alguém ousaria procurar. Enquanto isso, no hospital, Isabela, alimentada pelas pequenas vitórias contadas pela mãe, encontrava uma nova razão para lutar. Ela não lutava mais apenas para sobreviver, mas para voltar para casa e desmascarar a mulher que tentara roubar tudo dela. A reunião foi marcada para as 14h de uma terça-feira, 10 dias após a chegada dos gêmeos em casa. Dr. Horácio Matos solicitou a presença de Ricardo Andrade e Viviane Lacerda em seu escritório para o que descreveu como a discussão de assuntos legais urgentes relativos à tutela e ao bem-estar dos herdeiros Andrade. Ricardo chegou com o ar abatido de sempre, a culpa pesando em seus ombros. Viviane, por outro lado, estava radiante. De braços dados com ele, num vestido branco imaculado que gritava poder e pureza, ela entrou na sala de reuniões como uma rainha inspecionando seu domínio. Ela presumiu que se tratava de uma formalidade para oficializar sua posição como guardiã legal das crianças, um último detalhe burocrático antes que sua nova vida pudesse, enfim, começar. Dr. Matos estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno, com 3 pastas de couro idênticas à sua frente. Seu comportamento era impecavelmente profissional, mas havia um brilho em seus olhos, o olhar de um caçador experiente prestes a desarmar a armadilha. "Obrigado por virem", começou o Dr. Matos, a voz calma e medida. "Como representante legal dos interesses de Isabela Moura Andrade, que felizmente está se recuperando bem e em breve receberá alta, fui por ela instruído a esclarecer alguns pontos cruciais para o futuro de seus filhos, Lucas e Laura." A menção da recuperação de Isabela fez Viviane endurecer sutilmente. "Dr. Matos, com todo o respeito, acho que a situação é clara." Ela interveio, a voz suave, mas controladora. "Ricardo é o pai, e eu, como sua companheira e a pessoa que tem cuidado de tudo, serei a figura materna. Nossos advogados podem cuidar da papelada." "Clareza é exatamente o que estamos buscando, senhorita Lacerda", respondeu o advogado sem se abalar. Ele abriu a primeira pasta. "Primeiramente, para todos os registros legais, temos aqui a confirmação da paternidade solicitada por Isabela."
Este documento do Laboratório Genom Brasil confirma com 99,99% de probabilidade que o senhor Ricardo Andrade é o pai biológico. Ele deslizou o papel para Ricardo, que apenas assentiu cansado. Viviane sorriu, triunfante. Ótimo! O primeiro passo estava consolidado. Contudo, continuou o doutor, Matos, a diretriz de Isabela foi bastante específica, nascida de uma preocupação que ela compartilhou comigo meses antes. Ela insistiu que um perfil completo de DNA das crianças fosse estabelecido, incluindo a maternidade. O sorriso de Viviane vacilou. Maternidade? Por que isso seria necessário? É óbvio que Isabela é a mãe. Isso é um gasto de tempo e dinheiro. Isabela acredita no poder da prova incontestável, disse Dr. Matos abrindo a segunda pasta. Este é o segundo relatório. Ele compara o DNA de Lucas e Laura com uma amostra de Isabela. Como esperado, confirma que ela é, de fato, a mãe biológica. Ricardo olhou para o papel, confuso. Dr. Matos, eu não entendo o propósito disso. A Isabela está viva. Ela vai voltar para casa. Por que essa desconfiança toda? Não é desconfiança, senhor Andrade, disse o advogado, e sua voz baixou, assumindo um tom mais severo. É proteção. Isabela temia que, em sua ausência, mesmo que temporária, uma narrativa falsa pudesse ser criada. Ela temia que a mulher que tentou sistematicamente apagá-la de sua vida tentasse também apagá-la da vida de seus filhos. Viviane riu. Um som curto, agudo e feio. Isso é loucura. É a paranoia de uma mulher fragilizada pela doença. Eu nunca faria isso. Eu sou a mãe deles agora, em todos os sentidos que importam. Sou eu quem os está criando, quem os ama. A senhora é? Perguntou o doutor. Matos suavemente pegando a terceira e última pasta. As preocupações de Isabela eram específicas, senhorita Lacerda. Ela a ouviu falando sobre uma clínica em Genebra, sobre segurança embrionária. Ela teve o pensamento arrepiante de que a senhora poderia um dia tentar alegar que os embriões eram seus desde o início. Uma mentira que, com ela incapacitada, poderia se tornar uma verdade conveniente. Isso é calúnia, sibilou Viviane, levantando-se. É um ataque baixo e desesperado. Não é calúnia se o objetivo é proteger a verdade, disse Dr. Matos. Ele abriu a última pasta. Como medida de precaução final, para eliminar qualquer confusão futura sobre o seu papel, fizemos uma última comparação. Testamos o seu DNA, senhorita Lacerda, contra o dos gêmeos. Ele ergueu o papel. A cor sumiu do rosto de Viviane. A taça de champanhe. A festa. A armadilha. Este laudo demonstra com certeza absoluta que a senhora não possui qualquer relação biológica com eles. Ele pousou o papel sobre a mesa. Os 3 documentos estavam ali. Uma trindade de verdades. Ricardo finalmente ergueu os olhos, sua mente processando as implicações. A paranoia que ele descartara, os apelos que ignorara, a conversa sobre a clínica, a forma possessiva como Viviane agira. Tudo se fundiu em uma única imagem horripilante. Ele virou a cabeça e olhou para Viviane. Não viu a parceira forte. Viu uma usurpadora, uma mentirosa cujas maquinações eram tão profundas que sua esposa, de um leito de hospital, teve que usar a ciência para se defender. A mulher, rindo no corredor, não estava comemorando o nascimento de seus filhos. Estava comemorando a queda de sua rival. A porta da sala de reuniões se abriu. Isabela entrou. Estava mais magra, pálida, apoiada em sua mãe, Dona Teresa, mas seus olhos queimavam com uma força que ninguém ali jamais vira. Ela caminhou lentamente até a mesa. Viviane a encarou, paralisada, como se visse um fantasma. Você, gaguejou Viviane, o que você está fazendo aqui? Isabela ignorou-a e olhou para o marido. Você acredita em mim agora, Ricardo? Sua voz era calma, mas cortante como vidro.
Ricardo desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. A visão de Isabela, frágil, mas de pé, e a prova irrefutável sobre a mesa, quebraram a última barreira de sua negação. Isa, me perdoa. Isabela então se virou para Viviane, que tremia de raiva e humilhação. Você entrou na minha casa, deitou na minha cama, tentou roubar meu marido e, quando não conseguiu, tentou roubar o meu lugar como mãe. Disse Isabela, cada palavra uma sentença. Você achou que eu era fraca, achou que eu ia morrer e deixar o caminho livre para você. Você subestimou uma coisa, Viviane, o amor de uma mãe não morre. Ele luta. Fora, disse Ricardo, a voz um sussurro letal, ecoando as palavras de Isabela. Saia da minha empresa, saia da minha vida. Se você chegar a 1 metro de distância da minha esposa ou dos meus filhos, eu vou usar cada centavo que tenho para garantir que você nunca mais tenha paz. Humilhada, exposta e derrotada, não por um fantasma, mas pela mulher que ela tentara destruir, Viviane saiu correndo da sala, empurrando o passado para trás. Semanas depois, Isabela voltou para casa. A cobertura não era mais uma prisão dourada, mas um lar a ser reconstruído. O quarto cósmico foi desmontado e, com a ajuda de Dona Teresa, transformado em um ninho de amor e aconchego, com as cores e os temas que Isabela sempre sonhara. Ricardo, um homem quebrado e arrependido, fazia de tudo para provar sua mudança. Ele se afastou da empresa, dedicando cada minuto aos filhos e a cuidar de Isabela. Ele sabia que reconquistar a confiança dela seria a jornada mais longa e difícil de sua vida, uma dívida que talvez nunca conseguisse pagar. Isabela, por sua vez, encontrou em seus filhos, Lucas e Laura, e em sua própria resiliência, uma força que não sabia possuir. Ela não era mais a esposa passiva ou a mulher fragilizada. Era uma sobrevivente, uma mãe leoa que enfrentara a morte e a traição e saíra do outro lado mais forte. Ela olhava para o futuro, não com medo, mas com a certeza de que, enquanto vivesse, ninguém, nunca mais, ousaria tentar apagá-la. E assim, a teia de mentiras tecida com tanta ambição foi desfeita por uma verdade inegável, trazida à luz pela força de uma mãe que se recusou a ser vencida. Para Ricardo, foi o início de uma dolorosa jornada em busca de redenção. Para Viviane, foi o fim. Ela desapareceu da alta sociedade, tornando-se um conto de advertência, um fantasma de sua própria ganância. Obrigado por ouvir essa história. Se ela te emocionou, por favor, clique em curtir, compartilhe com alguém que ama uma história de justiça e se inscreva em nosso canal para mais histórias como essa. Seu apoio significa muito para nós. Muito obrigado e até o próximo vídeo.